Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos à segunda aula do componente de matemática do curso FIC de Qualidade de Vida e Trabalho, oferecido pelo IFRN Campus Macau. Eu sou o professor Gladieri Oliveira e nessa aula nós vamos falar sobre matemática e trabalho, contribuições da etnomatemática. Essa aula começa com uma inquietação repetida muitas vezes, seja por professores ou estudantes, que é a dificuldade de relacionar a matemática escolar com a vida cotidiana. A aula, então, será baseada em alguns questionamentos. O primeiro deles é: o que é a matemática? Para alguns, a matemática é uma ciência abstrata, que busca relacionar logicamente entidades também abstratas, como pontos, números e formas. Para outros, é uma linguagem lógica que serve como forma de comunicar os fenômenos naturais para as ciências. Enquanto ciência, precisaríamos definir qual o objeto de estudo da matemática, o que é importante de ser estudado e como comprovar seus resultados. Enquanto linguagem, precisaríamos decidir qual estrutura lógica deve ser utilizada, como devemos chamar os entes matemáticos e como classificá-los. Parece haver várias respostas para essas perguntas, e, seja enquanto ciência ou enquanto linguagem, parece fazer sentido perguntar: existe somente uma matemática? Para tentar responder a essa pergunta, podemos aqui começar por uma divisão que parece mais comum. Por um lado, a matemática acadêmica, desenvolvida nas universidades e institutos de pesquisa. Por outro, a matemática do dia a dia, que utilizamos em nossas atividades corriqueiras, e tentando conectar essas duas à matemática escolar. Mas mesmo nessa divisão, ainda faz sentido pensar, por exemplo, em diversas matemáticas acadêmicas, pois enquanto ciência pode estudar diferentes objetos e enquanto linguagem pode construir uma infinidade de línguas. Além disso, a matemática do dia a dia é completamente diferente para cada experiência pessoal. É diferente o uso que se faz da matemática, por exemplo, por um pedreiro, por um feirante, por um engenheiro ou contador, por uma dona de casa. E, obviamente, a matemática escolar também é diversa, a depender do país, do sistema de ensino, da formação dos profissionais envolvidos. Enfim, tudo isso nos faz pensar que há um fator cultural muito importante associado aos diferentes tipos de matemática. Então, a matemática, de forma geral, poderia ser entendida como a junção ou a interlocução entre as diversas matemáticas presentes em cada núcleo cultural. Apresentamos, então, a etnomatemática, tema amplamente apresentado e difundido pelo pesquisador brasileiro Biratã D'Ambrosio, que parafraseamos aqui. Na etnomatemática, há um fator cultural, que traz situações específicas ligadas às vivências, convivências e sobrevivências de determinado grupo, fazendo com que esse grupo ele tente explicar, aprender, saber fazer e, enfim, desenvolver técnicas e estratégias para lidar com aquelas situações. No fundo, o que eu estou tentando dizer aqui é que todos nós, indivíduos e todos os grupos culturais, maiores ou menores, desenvolvemos etnomatemáticas, que fazem sentido nos nossos contextos e que são tão ou mais úteis do que o enfoque formal desses problemas. Assim, os grupos culturais, baseados em suas necessidades específicas, desenvolvem suas etnomatemáticas próprias. Sejam os algebristas babilônios desenvolvendo cálculos que permitiam a observação astronômica, os construtores egípcios com seu uso da geometria, os agricultores maias com seu calendário e sistemas de irrigação, ou ainda os desenvolvedores da matemática computacional que revolucionam a sociedade contemporânea. Cada desenvolvimento matemático está então associado a uma necessidade específica, que precisa ser compreendida por cada grupo cultural para que possam ser desenvolvidas técnicas que deem conta de atender aquela necessidade.
Dessa forma, a matemática em geral vai sendo construída através da contribuição de cada um desses grupos ou indivíduos, que a mobilizam e desenvolvem no seu dia a dia, baseados em suas necessidades. Para exemplificar isso, analisaremos uma situação real relacionada ao contexto do trabalho, que foi apresentada num trabalho de conclusão de curso da pós-graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemáticas aqui do IFRN de Macau, em que foram feitas entrevistas com diversos feirantes da cidade, onde uma das perguntas era: como faz para estimar o valor de venda de seus produtos para que tenha lucro sobre eles? Numa primeira análise, poderíamos construir uma resposta simples, onde bastaria saber o valor de custo e aplicar um percentual de lucro sobre esse custo. Mas a resposta do feirante nos traz outros aspectos a serem analisados. Rapaz, eu vou pela base. Depende muito do tipo de mercadoria. Por exemplo, eu compro um saco de 20 kg de cebola a 50 conto. Quer dizer, o quilo sai a 2,50 para mim. Aí eu pego as menor e faço sacolinha, na base de meio quilo, e vendo a 2 conto. Depois, vamos que sobre uns 15 kg. Aí eu já boto a 4,50 o quilo. Na venda do quilo eu já tiro o lucro, e com a sacolinha já fica melhor ainda. Percebe-se aqui que a matemática feita pelo feirante leva em conta aspectos muito particulares de sua prática, onde o cálculo do preço e venda leva em conta questões que, para quem não faz aquela atividade, poderiam passar desapercebidas. Fazendo uma série de cálculos simples, temos que o feirante tem um custo de R$ 2,50 por quilo de cebola, e o preço de venda ideal seria de R$ 4,50 por quilo. Logo, teríamos um lucro de 80%. Estamos simplificando muito aqui ao excluir dessa situação gastos, por exemplo, com deslocamento de produtos ou aluguel de espaço e etc. Tá? Ou seja, ele investiria R$ 50 e teria um retorno de 20 vezes 4,50, R$ 90, ou seja, um lucro de R$ 40, que dá os 80% que a gente pretendia inicialmente. Mas, pela fala do feirante, é possível supor que ele teria dificuldades em vender as cebolas menores. E, caso tentasse manter um preço único, acabaria deixando de vender 5 kg de cebola. Logo, seu lucro, na verdade, seria reduzido. Ele venderia 15 quilos a R$ 4,50, dando aí R$ 67,50 de retorno, ou seja, um lucro de R$ 17,50 que corresponde a 35%. A estratégia de classificar as cebolas e oferecer um preço diferente tem por objetivo minimizar as perdas e otimizar o lucro. Daí teríamos 15 quilos a R$ 4,50, que dá R$ 67,50, e os outros 5 quilos seriam a R$ 4,00, dando aí um retorno de R$ 20, num total de R$ 87,50, ou seja, o lucro dele seria de 75%. Este exemplo simples nos mostra que a matemática mobilizada por essa pessoa está diretamente atrelada à sua atividade de trabalho e que ela atende satisfatoriamente às necessidades daquele trabalhador. Comparando as três situações apresentadas, percebemos que seu lucro final não atingiu o ideal de 80%, mas atingiu um patamar extremamente satisfatório de 75%, minimizando consideravelmente os efeitos da perda de produtos não vendidos. O feirante ele tem uma noção particular de pesquisa de intenção de compra, onde ele sabe que as pessoas fazem uma classificação de produtos por tamanho, preferindo as cebolas maiores. Ele tem uma noção intuitiva de cálculo de perda, onde faz mais sentido reduzir o preço das cebolas menores do que deixar de vendê-las. Portanto, ele mobiliza a matemática de uma forma muito particular, onde essa matemática tem sentido e é útil para ele. Da mesma forma, toda atividade humana vai apresentar desafios para os quais utilizaremos a matemática em maior ou menor grau para entendê-los e resolvê-los.
Com essa mensagem, encerramos essa aula. Espero que com essa discussão você possa enxergar o quanto e como você mobiliza a matemática no dia a dia. Deixo vocês com nossa atividade e o material complementar no Google Sala de Aula. E até a próxima aula. Abraço!